Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês devem estar lembrados, dedicamos a nossa aula 2 ao estudo do direito do trabalho relacionado à medicina e segurança do trabalho. E, em nossa aula de hoje, vamos voltar todos os nossos esforços para o estudo da legislação previdenciária, bem como faremos um estudo a respeito dos princípios gerais de higiene do trabalho e das medidas de controle de risco. Então, fiquem ligadinhos em todas as informações que surgirem em nossa aula. Vamos começar? Não poderia deixar de começar essa aula sem dizer a vocês que todo e qualquer empreendimento que realize atividades tem probabilidade, ainda que remota, de gerar doenças ou acidentes de trabalho. Inclusive, vale destacar que os trabalhadores expostos às condições de insalubridade e periculosidade recebem uma proteção especial da legislação previdenciária no que diz respeito ao período de contribuição, justamente pela exposição maior da saúde aos danos. Queridos, todos os anos, uma grande leva de trabalhadores busca auxílio junto ao INSS, face às mazelas profissionais que os acometem, sejam elas relacionadas às doenças ocupacionais ou aos acidentes de trabalho. O fato é que, além das demandas diárias da Previdência, as péssimas condições de trabalho fazem com que surjam ainda mais demandas, como auxílios-doenças e aposentadorias por invalidez. Portanto, a situação da Previdência Social, que já não é fácil, se torna ainda pior, vez que se faz necessária a produção de recursos financeiros com fins de garantir que todos os necessitados de benefícios possam ser atendidos. Logo, um dos maiores interessados quanto ao respeito às medidas de segurança e saúde do trabalho é, sem sombra de dúvidas, o INSS. Razão pela qual o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, que se vincula ao INSS, vem buscando desenvolver um forte trabalho de pesquisa, estudo e desenvolvimento de diretrizes, não só no sentido de conscientizar as empresas quanto aos prejuízos causados pela falta de respeito às medidas de saúde e segurança do trabalho, mas também propor toda a articulação de órgãos possível para se fazer cumprir todas as medidas preventivas necessárias. Inclusive, foi por esses motivos acima citados que passamos a ver o tão famoso PPP. Vocês sabem o que significa a sigla PPP? Amigos e amigas, o PPP se refere ao perfil perficiográfico previdenciário, que corresponde a um formulário que deve ser preenchido com todas as informações relativas à vida profissional de cada empregado. Informações essas que incluem a função, por exemplo, mas também trazem informações referentes às condições de trabalho, exames médicos realizados e até a presença de agentes nocivos à saúde do empregado. Esse perfil, via de regra, sempre é solicitado quando do requerimento junto ao INSS das aposentadorias especiais, ou seja, das aposentadorias concedidas aos trabalhadores que, segundo as descrições do PPP, estavam expostos a condições diferenciadas de trabalho e, consequentemente, mais prejudiciais, permitindo que os mesmos venham a contribuir por menos tempo à Previdência. Além do PPP, temos outro mecanismo um pouco menos conhecido, que é o NTEP. Vocês já ouviram falar? Pois bem, o NTEP corresponde ao Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que tem como função fazer o cruzamento de informações entre a Classificação Internacional e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o famoso CNAE.
E o NTEP tem grande importância por permitir que seja verificada a relação ou nexo de causalidade entre a doença ou lesão desenvolvida pelo trabalho e a atividade desempenhada. Ou seja, permitindo que o INSS venha a ter uma fonte mais segura de embasamento de suas decisões quanto aos pedidos de auxílio realizados pelos trabalhadores e se tais pedidos correspondem à incapacidade de fato ou não. A Previdência nos traz ainda o FAP. E essa sigla, vocês sabem o que significa? Muito bem, pessoal. O FAP é o fator acidentário de prevenção e que se volta para a análise dos benefícios e malefícios de investimentos relacionados com a prevenção de acidentes e doenças. Infelizmente, não podemos deixar de registrar que, embora grande parte dos trabalhadores tenha o interesse de buscar a previdência quando são acometidos por doenças e principalmente por acidentes do trabalho, muitos deles não podem fazer. E sabem por quais razões? A primeira delas é por estarem trabalhando na ilegalidade, ou seja, por seus contratos de trabalho sequer terem sido formalizados em CTPS. E a segunda, por a empresa, buscando burlar a legislação, não ter realizado a emissão do CAT. O que, infelizmente, é algo muito comum. Para os que não sabem ou não se recordam, o CAT é o comunicado de acidente de trabalho que deve ser emitido sempre que um trabalhador sofrer um acidente relacionado ao trabalho. Mas que tal adentrarmos um pouquinho na nossa legislação previdenciária? Vejamos então o nosso slide 1. Aqui eu tenho a obrigação de lembrar a cada um de vocês dos acidentes de percurso. E o que são mesmo os acidentes de percurso? São os acidentes que ocorrem no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa e que são equiparados aos acidentes de trabalho. Portanto, sempre que vocês lembrarem dos acidentes de trabalho, lembrem que os acidentes de percurso também estão incluídos, ainda que de maneira implícita. A nossa legislação previdenciária traz ainda em seu artigo 20 as definições que entende como acidentes de trabalho. Para a Previdência, os acidentes de trabalho são desencadeados em duas situações: nas doenças profissionais e nas doenças de trabalho. Aqui há uma linha muito tênue de diferenciação, vez que se entende que as doenças profissionais são as produzidas ou desencadeadas pelo exercício de determinado trabalho, e que as doenças de trabalho são adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais de trabalho. Além disso, a Previdência entende que não podem ser consideradas como doenças de trabalho as doenças degenerativas, as que acometem determinada faixa etária, as que não produzem incapacidade laboral e as endêmicas. Porém, equipara ao acidente de trabalho os atos de agressão, terrorismo e sabotagem, desde que sofridos no local de trabalho, assim como as ofensas físicas intencionais e os atos de imprudência de companheiro de trabalho, por exemplo. E quando os acidentes devem ser comunicados ao INSS? Vejamos então o nosso slide 2. Tudo bem até aqui? Ótimo! Então, agora vamos falar dos benefícios concedidos pelo INSS. E que tal começarmos falando da aposentadoria por invalidez? O trabalhador que passa a perceber a aposentadoria por invalidez é aquele que é considerado incapaz e sem condições de reabilitação para o exercício de atividade que garanta sua subsistência.
Por exemplo, um operário que cai de um prédio de 15 andares e perde de forma permanente o movimento de seus braços e de suas pernas. Ainda que ele tenha vontade de trabalhar, não conseguirá mais desenvolver a atividade laboral e tampouco poderá se adequar em uma nova função. Nesse caso, não há dúvidas de que esse trabalhador faz jus ao percebimento da aposentadoria por invalidez. É interessante destacar que, mesmo aposentado por invalidez, o trabalhador pode ser convocado pelo INSS para a realização de nova perícia a qualquer tempo. E, via de regra, a aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício. Se não, vejamos nosso slide 3. Além disso, nos casos em que o aposentado por invalidez necessitar de assistência permanente, ele faz jus ao acréscimo de 25%. Inclusive, podemos citar como exemplo o caso do operário que narramos mais acima e que perdeu de forma permanente o movimento de seus membros inferiores e superiores. Vocês lembram que falei no começo de nossa aula que alguns trabalhadores que desempenham suas atividades em condições especiais contribuem por menos tempo à Previdência? Pois então, essa situação corresponde aos casos de aposentadoria especial. Vejamos nosso slide 4. Nessa situação em específico, é super importante que o trabalhador tenha a cópia do PPP que tratamos bem no comecinho da nossa aula. Sabem por quê? Porque ele terá que comprovar junto ao INSS a sua condição de trabalhador especial. E, conforme já conversamos, essas informações devem constar no PPP. Meus amigos e minhas amigas, e tem benefício mais conhecido que o auxílio-doença? Com certeza não. Como todos nós sabemos, o auxílio-doença é devido quando a incapacidade do trabalhador por motivo de doença for superior a 15 dias. Ou seja, os primeiros 15 dias de afastamento são arcados pela empresa e os demais pelo INSS. E aqui vem uma informação muito importante. Se o trabalhador está afastado por auxílio-doença, ele não pode vir a desenvolver atividade laboral durante esse período. Afinal, ele está doente. Pode parecer algo lógico, mas há trabalhadores que buscam o auxílio-doença como uma forma de burlar a legislação e perceber uma remuneração extra. Logo, só há uma possibilidade de o trabalhador poder exercer atividade ainda que percebendo auxílio-doença. É no caso em que a atividade desempenhada não é compatível com a doença que gerou o auxílio. Agora, chegou a hora de falarmos dos princípios gerais de higiene do trabalho e das medidas de controle de risco. Vamos lá? Sem dúvida, um dos deveres da CIPA é promover medidas que garantam a saúde dos trabalhadores, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. E os princípios de higiene do trabalho são primordiais para o êxito das medidas implementadas. Além disso, cumpre salientar que, quando falamos em medidas de higiene do trabalho com fins de garantir a saúde do trabalhador, não estamos buscando apenas a garantia da saúde física do mesmo, mas também da saúde mental e até da saúde social. O ideal quando se fala em higiene do trabalho é buscar identificar as possibilidades de risco à saúde antes que os prejuízos aconteçam, pois, assim, o empregador teria como implementar medidas de ordem totalmente preventiva. Entretanto, sabemos que, apesar de ideal, essa não é a condição mais comum. E, via de regra, primeiro acontecem os acidentes e as doenças para só depois haver uma conscientização
e, assim, se buscar por medidas que, se não solucionem os danos, ao menos os minimizem. Podemos definir como as principais medidas de proteção da saúde coletiva dos trabalhadores as seguintes: eliminação dos riscos, neutralização dos riscos e sinalização dos riscos. E que tal falarmos um pouco de cada uma delas? Pessoal, a eliminação do risco deve ser a medida principal a ser tomada em toda e qualquer empresa. Pois, supomos que com a eliminação do risco, os trabalhadores estarão desempenhando suas atividades em um ambiente seguro. Algumas vezes, inclusive, a eliminação dos riscos se trata de condutas super simples tomadas pelo empregador, como, por exemplo, a troca de uma matéria-prima que causa câncer por uma matéria-prima que não causa nenhuma doença. A princípio, pode até parecer que o empregador acabará gastando mais, vez que terá que realizar trocas de materiais que provavelmente são mais caros. Porém, se pensarmos do ponto de vista a longo prazo, vamos perceber que as chances de a saúde dos empregados ser prejudicada por tal matéria-prima foi eliminada. E assim, a probabilidade de doenças e acidentes causadas por tal agente se torna zero. Já a neutralização se verifica quando há a impossibilidade de eliminação total dos riscos, como, por exemplo, um ambiente de trabalho com uma grande quantidade de máquinas que causam ruídos absurdamente altos e fortes. Nessa situação, com o fim de eliminar os danos causados pelos ruídos, o empregador pode fazer a adoção de paredes com isolamento acústico no setor. E, por fim, a sinalização do risco é verificada quando a eliminação dos riscos ou a neutralização não surtem os efeitos buscados. Nesse caso, a sinalização é feita por meio de sinais, ou seja, placas e alertas com o fim de informar aos trabalhadores e aos terceiros que, porventura, ali transitem dos riscos causados por determinado local, máquina ou produto. Bem, como terminamos de falar, essas são as medidas de proteção coletiva. Agora, vamos passar a falar das medidas de proteção individual, ok? Pessoal, a principal medida de proteção individual utilizada pelas empresas é a concessão de EPIs. EPIs essas que, como tratamos em nossa aula anterior, em hipótese alguma, podem ser objeto de cobrança de valores aos empregados. Ou seja, é obrigação do empregador arcar com os valores referentes aos EPIs, bem como fornecê-los aos seus empregados. Inclusive, vejamos o que nos diz o artigo 166 da CLT em nosso slide 5. E aqui eu repito uma dica da nossa aula passada para os nossos amigos cipeiros. Meus amigos e minhas amigas, sejam os primeiros a usar os EPIs. Afinal, vocês servem de exemplo para todos os seus colegas de trabalho. E é praticamente impossível fazer cumprir algo que vocês mesmos não cumprem. Tudo bem? E agora, segue o nosso slide 6 com alguns EPIs. Superados esses detalhes quanto ao uso de EPIs, vamos passar a tratar nesse exato momento dos riscos ambientais. Riscos esses que é dever de todo e qualquer cipeiro conhecer. Vamos começar a tratar dos riscos ambientais? Riscos esses que se classificam da seguinte forma. Vejam o nosso slide 7. Meus amigos e minhas amigas, podemos definir como riscos físicos os ruídos,
vibrações, calor, pressão e umidade, por exemplo. Não preciso nem dizer a vocês que desses riscos, o ruído é o mais comum, vez que nos grandes polos industriais, as máquinas dominam o ambiente e, em sendo assim, é quase impossível evitar o barulho. Entretanto, cabe destacar que o ruído, embora pareça apenas um mero incômodo, deve ser visto com bastante atenção, pois pode causar sérios problemas de saúde, como as alterações dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e perda de memória, por exemplo. Aposto que muitos de vocês ficaram surpresos com essas possibilidades de problemas de saúde que o ruído pode causar, não é mesmo? Afinal, muita gente pensa que o ruído pode causar, no máximo, problemas auditivos ou dores de cabeça. Mas saibam que a gama de problemas de saúde é bem mais ampla, como pode ser observado em nosso material de apoio. Já as vibrações são responsáveis por uma série de outros problemas. Problemas esses que podem atingir partes específicas do corpo ou o corpo inteiro, podendo causar desde problemas na coluna até o agravamento de quadros de osteoporose. A exposição ao calor, por sua vez, é responsável por grande parte dos casos de desidratação no ambiente de trabalho, assim como erupções na pele, fadiga e até cãibra. Enfim, pelo que foi narrado, creio que vocês puderam perceber que os riscos físicos podem desencadear uma série de problemas de saúde e, inclusive, facilitar a ocorrência de acidentes de trabalho. Por isso, é tão importante que o empregador leve em consideração a aplicação das normas de proteção coletiva e de proteção individual. Meus amigos, quanto aos riscos químicos que vocês viram em nosso slide, podemos citar como exemplos a poeira, gaze, vapores e neblina. Como vocês poderão ver em nosso material de apoio, há uma grande infinidade de classificação das poeiras, gases e vapores, e todos bastante prejudiciais à saúde. Já os riscos biológicos, por sua vez, podem ser representados pelos vírus, protozoários e bactérias, por exemplo. Pelo que vocês devem ter raciocinado e o fizeram certo, os riscos biológicos são os responsáveis pela grande parte das doenças. Obviamente que há profissões em que os trabalhadores estão mais ou menos expostos a tais riscos. Basta pensarmos que uma auxiliar de enfermagem está bem mais propensa aos riscos biológicos que um auxiliar de escritório. Não é verdade? Pessoal, não há dúvidas quanto à gravidade dos problemas que os riscos biológicos podem gerar. Razão pela qual, na hipótese de os riscos biológicos, as medidas de higiene e segurança de trabalho devem ser dobradas. Afinal, existem inúmeras hipóteses de contaminação por agentes biológicos, vez que a mesma pode se dar por meio digestivo, cutâneo ou respiratório. Veja o nosso slide 8. Podem ter certeza de que os trabalhadores que estão expostos aos riscos biológicos necessitam de medidas de saúde e segurança bastante rigorosos, que começam na higiene das mãos e vão até o uso de máscaras. Bem, pessoal, por hoje é só. Aqui encerro a nossa terceira aula. Espero vocês em nossa quarta aula. Forte abraço e até lá!